Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia. 8h37, começando mais uma edição do Ponto a Ponto, aqui pela Rádio Star News Santos, para todo o planeta, né? Estamos ao vivo. A partir de agora, vamos trocar a sua atenção por boas informações, muito conhecimento e hoje, convidados especiais, para que você possa conosco construir mais um programa Semana Voando, né? Já quinta-feira, hoje, 22 de fevereiro de 2024, Dia do Auxiliar de Serviços Gerais. Um abraço a todos eles necessários aí no nosso dia a dia, né? Esses ajudantes de serviços gerais, muitas vezes, não são olhados com tanto respeito como deveriam, mas fazem necessidade absoluta no nosso dia a dia. Hoje também é o dia do pensamento. Só o problema é que tem gente, por exemplo, em alguns pontos do Brasil, vou dar um exemplo do Distrito Federal, que passa o tempo todo pensando e a execução não acontece. Então, precisamos pensar e executar, sermos mais proativos, né? E também Dia Internacional do Maçom. Você que é maçom, um abraço para você e o Dia Internacional do Maçom. Começando o programa hoje um pouquinho diferente, pois agora pela manhã saiu a condenação do ex-jogador brasileiro Daniel Alves na Espanha. Ele foi condenado a 4 anos e 6 meses por prisão por agressão sexual em uma boate. Além disso, ele terá que pagar mais 150 mil euros de multa e todas as custas processuais. A sua defesa ainda pode tentar reverter isso, pode entrar para tentar uma reversão de pena, se bem que cabe a seguinte reflexão. Comentava-se na Espanha que a sua punição seria de 9 anos. Ele conseguiu 4 anos e meio, já saiu no lucro. Mas lá, diferentemente de outros países, a pena tem que ser cumprida. Ele já cumpriu praticamente 1 ano e 5 meses, vai ter isso abatido da pena, mas não deu, né? Com 5 versões modificadas, uma posteriormente à outra, não deu para o Daniel Alves tentar se safar e agora vai ter que cumprir essa pena, tudo indica mesmo, lá na Espanha. Às 8h39. Bom dia, Virgínia. Passe para os nossos ouvintes o nosso WhatsApp, por gentileza. 13998058709, repetindo 13998058709. É isso aí. E começando o programa, já também mandando bom dia aos nossos ouvintes aqui na Baixada Santista, no interior, em todo o Brasil. E saudando aqui a presença sempre importante da nossa aqui da secretária de Educação do município de Santos, Cristina Barleto, que foi quem originou e deu a ideia desse programa hoje, que muito nos honra, né? E com certeza mais aprendizado, o que é tão importante. Bom dia, secretária. Obrigado pela presença. Bom dia, eu que agradeço, Virgínia, Eduardo, doutor Shaul, nosso convidado especial hoje, né? Isso. E a todos que nos acompanham. Vamos fazer o seguinte, vamos ver se a secretária, excelente secretária de Educação... Opa, obrigada. Preparada para essa área de educação, apresente então o nosso convidado, já que surgiu com a origem, acho que nada melhor que ela apresentar, depois a gente faz aqui nós vamos ser o Cicerone no programa, por gentileza. Doutor Shaul é a nossa grande inspiração, né, do programa Santos Jovem Doutor, que desde 2011, né, doutor Shaul, virou uma política pública por meio da vereadora Audrey. O projeto se torna um programa, porque independente da Cristina estar ou não, vai dar continuidade. Ele está fazendo 10 anos esse ano, e a gente tem no Dr. Shaul uma referência muito grande, porque ele é o mentor, ele é a pessoa que inspira, e eu não sei o que, às vezes eu fico passando assim a mão nele para ver se eu pego essa empatia, né? Porque as crianças, os nossos alunos, eles têm assim uma admiração e um encantamento pelo Dr. Shaul muito grande, porque ele realmente é uma pessoa muito especial. E ele é o grande incentivador, essa parceria vem junto com a USP, a Telemedicina da USP, que são os nossos parceiros, e ele faz questão, em toda a finalização de ano, levar os nossos alunos para conhecer as dependências da USP, o que encanta demais os nossos alunos, né? A possibilidade de vivenciar esse momento, de como tudo acontece, né? Então, eu tenho, além de uma admiração muito grande pelo Dr. Shaul, um agradecimento
por proporcionar a nossa rede municipal. Nós iniciamos com os 8º e 9º anos, os anos finais do Sim. Fundamental 2, e também agora iniciamos com os 7º anos, para dar oportunidade a todos os nossos alunos. E o que a gente percebe é que mesmo os veteranos, que a gente chama, né? Na 9ª edição, nós tivemos 50 ex-alunos que continuam no programa. Porque a gente fala uma vez jovem doutor, sempre jovem doutor, né, doutor Chau? E é isso, ele está aqui para falar, né, do programa e da importância dele. E uma novidade agora, que eu vou deixar para ele falar, né, que esse ano a gente vem implantando em uma das nossas unidades, que é a Unicidade de Santos. Olha, doutor Chau Longwen, formado pela Faculdade de Medicina da USP, chefe da disciplina de telemedicina. Esse literalmente é o currículo pesado, não é o aparelho, é o currículo dele, que é muito pesado, presidente da Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde, professor associado da USP com doutorado em informática médica e livre docência de telemedicina para a FEMUSP, líder do grupo de pesquisa USP em telemedicina, educação digital e saúde conectada, membro da Câmara Técnica de Informática em Saúde e da Comissão de Avaliação de Resolução de Telemedicina, do Conselho Federal de Medicina, médico nível 3, né, do HCFMUSP, né, e vice-chefe do Laboratório de Investigação Médica e Informática Médica, também do HCFMUSP, idealizador e coordenador do projeto Homem Virtual, Computação Gráfica e Impressora 3D para ensino eficiente morfofuncional do corpo humano desde 2003, idealizador e coordenador do projeto Jovem Doutor da FEMUSP, Saúde nas Escolas e Comunidades, que a gente vai falar bastante. Desde 2007, foi coordenador do Núcleo Estadual São Paulo do programa Telesaúde Brasil, redes do Ministério de Saúde 2007 a 2013. Doutor Chau, é uma honra recebê-lo aqui. A secretária foi feliz na apresentação. Eu diria que eu conversava até com a pessoa que conduziu a secretária aqui. Doutor Chau tem uma luz própria, né? E a gente percebe que irradia isso, e essa sua simpatia, essa sua simplicidade, mostra que a sua capacidade é muito maior que qualquer vaidade. Muito obrigado, nos honra a sua presença aqui no Ponto a Ponto. Completamos 3 anos, estamos indo para o 4º ano, gente. Olha um presentão que a gente recebeu, a vinda do doutor Chau ao lado da secretária Cristina Barleta. Eduardo, bom dia, a honra é toda minha. Virgínia, bom dia. A secretária Cristina, sempre comparável, gentis e doces, obrigado. E eu diria assim, o Santos Jovem Doutor é um grande exemplo para o país e deveria ser ampliado como modelo para o país quando nós começamos a valorizar os nossos futuros adultos cidadãos. A Cristina teve um papel muito importante, inclusive durante a crise sanitária do Covid-19. Pois não. Quando ela pessoalmente disse: precisamos continuar com o Jovem Doutor durante o período de isolamento. Eu lembro que depois que foi feito o afrouxamento do isolamento, os alunos diziam: o Jovem Doutor era o ponto da minha, digamos, alegria. Eu tinha o encontro, então ela teve um esforço muito grande. Então eu diria, parabéns, secretária, quando você, nos momentos mais adversos, diz: isto nós temos que continuar. E aí eu diria que o Santos Jovem Doutor, hoje, ele é um grande exemplo da união da educação com a saúde. Pois não. Mas, acima de tudo, ele forma atitude, forma maturidade. Então, não é apenas o conhecimento técnico, Correto. mas o comportamental e o que forma os cidadãos. Tá? Então, nós temos usado o termo educação cidadã e educação criativa. Eu até me atreveria a dizer que, talvez, nos próximos 5 anos, nós possamos dizer: olha, Santos Jovem Doutor é uma educação compatível com as melhores do mundo, tipo Finlândia, Estônia, porque nós damos, inclusive, versatilidade aos professores para adequarem o modelo de encantar os estudantes. Então, isso é um ponto. E, por último, que eu estou falando demais... Não, fica à vontade. É unir a universidade com a sociedade. Se nós somos... Aproximá-los. Aproximar. Porque a universidade não é isolada da sociedade. Sim.
Então, nessa liderança que eu acho algo bonito, é quando nós temos uma integração e quando os estudantes vão para a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, todo final de ano, não é a visita, é um toque no coração deles. E a secretária Cristina faz questão de ir. Por quê? Um jovem adolescente, na magia de ir para São Paulo, na magia de ir para a Universidade de São Paulo, ele vai guardar para o resto da vida para dizer: alguém cuidou de mim, alguém teve interesse que eu tivesse o encanto para seguir um caminho correto. Então, acho que a visita não é um tour. A visita é um toque no coração desses jovens que vão se tornar adultos e vão seguir um caminho melhor. Cria uma nova percepção, né? A percepção que tem faltado muito no ser humano, que essa integração, essa palavra, essa atenção. A própria pandemia nos trouxe um distanciamento, mas, ao mesmo tempo, nos trouxe certas aproximações. Usamos a tecnologia para isso, a área da saúde, a área da educação. Foram duas áreas, essencialmente, muito prejudicadas. Afetadas, né? Diretamente, né, secretária? Diretamente. Não tem manual, ninguém tinha um manual dizendo assim, vou enfrentar aqui uma pandemia, já sei tudo como vão fazer. A educação sofreu demais, os alunos sofreram demais, mexeu com o emocional, psicológico, e a saúde também. Isso trouxe um elo, secretária, entre as duas, são duas fortes correntes, né? Quando a gente diz que educação e saúde têm que andar juntos. Com certeza. E a gente tem o nosso programa, o PSE também, que é o Programa Saúde na Escola, o Santos Jovem Doutor, o Cuidar de Quem Cuida, porque a pandemia deixou aí reflexos, né, consequências, e hoje a gente está lidando com elas, né? Questão da saúde emocional, ninguém voltou da maneira que encerrou a pandemia, Exato. né? A gente percebe na educação, a gente tem aí vários pontos, recomposição curricular, aquilo que antes a afetava, potencializou em termos pedagógicos, né? E a gente, olha, é uma notícia boa, nós esperávamos que essa recomposição, essa condição de minimizar fosse se alongar, mas a gente está colhendo resultados muito, muito bons em relação a essa recuperação, né, de conteúdos, porque a gente tem que entender que o aluno que não é bem alfabetizado, ele vai carregar muitos problemas, pedagogicamente falando, ao longo da educação básica. Então, a saúde, ela precisa estar presente, ela caminha junto conosco, é um pilar, né? É saúde, educação e assistência social. Sem dúvida. E o programa que a gente está falando aqui, do Santos Jovem Doutor, como o doutor Schau falou, citou no início da sua fala, ele trabalha além da promoção, da prevenção, das questões que permeiam a saúde, trabalha também com cidadania, né? Para você olhar para o seu próximo. E hoje isso é muito importante na escola. Além da escolarização, é o acolhimento, é o carinho, é o afeto, estabelecer relações que vão contribuir com o processo de ensino-aprendizagem. Não tenha dúvida. Porque a gente sabe do contexto familiar de muitos dos nossos alunos. E eu fico assim extremamente emocionada quando a gente escuta os pais dos nossos alunos jovens doutores colocando para nós o quanto isso mudou na vida deles, né, doutor Schau? O quanto esses alunos mudaram depois que passaram a frequentar as aulas, né, do Santos Jovem Doutor. E isso é gratificante para nós, né? É muito gratificante. Sim. E é um avanço, né, gente, que a educação de Santos mostra, né, como exemplo. Quero mandar um abraço aos nossos amigos de Florianópolis, toda Santa Catarina. Lá nós temos um elo, né, que é o Luxo Zé Bento, que pertence à Secretaria de Estado da Educação. E eles sempre nos dão a honra de participar conosco, nos mandam mensagens. Inclusive, houve uma participação da secretária, doutor Schau, e nós tivemos uma passagem muito ruim, que foi na cidade de Blumenau, todos se recordam, onde uma pessoa completamente fora de si acabou cometendo um crime com crianças inocentes, né? E, na época, a Secretaria se colocou à disposição. Para esse ano, a gente está bolando um quadro, nós teremos um quadro justamente de educação, para que nós possamos fazer esse elo. Online, nós podemos ter a honra de contar com a presença da secretária aqui,
e, por exemplo, um secretário lá de um outro estado possa participar conosco também, né? Eu vou um rápido intervalo aqui, o nosso primeiro super rápido intervalo, para voltar. Inclusive, bom dia, viu, Antônio? Obrigado para você pelas palavras. O Antônio, que é de Pitangueiras, no Guarujá, dizendo, começo bem o dia, né? Toda vez que tem um profissional de medicina, fica encantado. E mais, viu, Antônio? Ele perguntou, o Dr. Chau é nascido do Brasil. Eu tive a mesma curiosidade, viu, Antônio? Mas o Dr. Chau vai responder aqui, porque o português dele dá a impressão que ele nasceu aqui mesmo em Piracicaba, no interior de São Paulo. Quer ver só? Onde é nascido o Dr. Chau? Bom, eu nasci em Taiwan, né? E eu cheguei no Brasil, em Santos, vim de navio, e cheguei no dia 12 de janeiro de 1968. 12 de janeiro de 68, vindo de navio. navio. Isso, na verdade, um dia, casualmente, o prefeito Rogério Santos sancionou a lei do jovem doutor no dia 13 de janeiro de 2021. Falei, mas nossa... Olha no dia só, seguinte que eu cheguei no Brasil, raspou. Faltou comentar com o prefeito, que sabe um dia para trás ali, né? Vamos mudar na lei, retroceder para o dia 12. Não. Foi aprovado no dia 12. Dia 12. Mas foi publicado dia 13. Dia 13. Eu falei, mas fantástico. Mas, olha só. Mas eu sou de Taiwan. Taiwan. Olha, muito obrigado por ter escolhido o nosso país e a nossa cidade, né? Humildemente, a gente aqui agradece a sua presença, que é tão importante. A gente fala muito sobre isso. Antes, só dar um destaque aqui, alguns professores mandaram mensagem ontem, né, pelo comentário que nós fizemos aqui também com os nossos convidados, já que a declaração do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, onde ele citou que o professor não tem a melhor estrutura e não tem o melhor salário, mas tem amor, eu sabia que teria algumas consequências, né, e adiantei aqui. E ontem o Centro do Professorado Paulista, que até emitiu uma nota, a gente recebeu até uma cópia dessa nota, fez questão de lembrá-lo, né, isso ao governador Tarcísio Gomes de Freitas, que nem só de amor vive o professor. Só o amor, o mais nobre dos sentimentos, não paga as contas do mês, tampouco minimiza as precariedades, as condições de trabalho às quais o magistério há anos está submetido no estado de São Paulo todo, né? E eles pedem que o governador mude um pouco a sua visão. O amor é importante? Sim. O amor pode ajudar em muitas questões dentro da educação, mas só o amor não vai resolver as deficiências, né? Técnicas, condição de trabalho, principalmente para cada um, né, dos professores que lá estão, uma qualidade de vida melhor. Tenho certeza que com sensibilidade o governador vai refletir. Também não tomei, né, quero até a palavra da secretária, não tomei por mal a declaração do governador. Eu entendo que ele, como no seu segundo ano de mandato, entenda que muita coisa tem que ser feita, mas ele tentou chamar o humano que tem dentro de cada professor. Só posso entender assim. É assim que eu entendo também. Nós estivemos em São Paulo no lançamento do programa Alfabetizar Junto São Paulo, que é um fluxo também entre governo federal, governo estadual, para que os municípios possam atingir a meta até 2026 de 90% dos seus alunos alfabetizados ao final do segundo ano do ensino fundamental 1. Então, é uma meta audaciosa. E que bom que o governador ele tem essa percepção que, além do amor, a gente precisa de uma estrutura melhor. Melhores condições de trabalho, a valorização desse profissional. A gente também pensa nisso e amplia para as universidades. Os nossos futuros profissionais, eles têm que ter uma formação mais específica e para que a gente tenha os melhores profissionais na educação, os melhores professores. E a gente, claro, a gente não tem como não focar na questão do recurso, mas a gente precisa mudar o status da carreira, né? A carreira tem que ser mais atrativa. E hoje a gente percebe as próprias famílias falando, não, a filha fala, filho, eu quero ser professor. Não, professor, não. Né? Então, não é por aí. A gente tem que mudar, dar uma virada de chave nessa questão do status da carreira também, né? Acho que são vários fatores que a gente tem que ter um olhar mais direcionado. Exato. Colocou bem. É mais ou menos isso que a gente comentou ontem, mas a essência é essa. E a gente tem que valorizar uma profissão e um profissional muito importante para a formação. Que amor o professor já tem, né? Quando ele escolhe essa carreira, isso não é da noite para o dia. Não. A gente já tem uma trajetória aí de muitas lutas, né? Então, quando ele resolve ser professor, ele já sabe o que ele vai enfrentar. Sim. Amor, ele já demonstra que tem, Exato. por ter escolhido essa profissão. A dedicação. E a esperança, né? De que a gente vai ter políticas públicas que vão fazer
com que essas estruturas aconteçam dentro dos ambientes escolares, porque ninguém consegue ter um aprendizado numa escola com uma estrutura ruim, que chove dentro. Exato. A gente fala muito também da segurança alimentar hoje, nesse grande movimento das escolas em período Sim, integral. sim. Os nossos alunos passam praticamente 10 horas conosco, então precisa ter uma alimentação, porque quem não está bem alimentado também não tem um bom aprendizado. Então, é conversa aqui para mais de 2 horas. A gente vai falar muito sobre isso também. Deixa eu agradecer também a Carol, né, assessora da nossa secretária Cristina Barleta, está sempre conosco, sempre muito gentil no atendimento com a Virgínia, a produção. Não estou criticando ninguém, porque a gente não pode falar nada que o professor já fica já chateado, né? Milindrado. Mas a Carol sempre tem uma atenção especial. Percebo que também faz com gosto. Parabéns, Carol. Obrigado pela presença aqui. Carol sempre está escondida, viu, gente? Ela gosta de se esconder, não gosta de aparecer. Ela diz que o negócio dela é atrás das câmeras, né? Nós vamos ao nosso primeiro e rápido intervalo para voltar com o programa inteiro. Em nome de Emunis Logística, Soluções de Comércio Exterior, Forte Vistorias Automotivas. A sua melhor vistoria automotiva já são 9 lojas. Santos, São Vicente, Guarujá, 3 em Praia Grande, Mogi das Cruzes, Santa Branca, no Vale do Paraíba, e agora a penúltima unidade, porque a última sempre virá, né? Itaquera, próxima ao Corinthians, na Vila Itaquera, 9 unidades, uma empresa de Santos que está crescendo muito em toda a Baixada e em outros locais também. Saudando também a EG Plus, onde a qualidade faz a diferença. Olha só, você tem o residencial Mykonos, que vai ser entregue agora em março. O Ilha de Malta, que está construindo, está no seu segundo de construção. Agora tem o Balien, o lançamento, lá da EG Plus, com a Cecília Passarelli, mais um projeto, são 3, a Cecília Passarelli agora na sequência. E ainda tem o Piazza Torino da EG Life, onde a qualidade faz a diferença também, porque a EG Life é a caçulinha do grupo. E tem o Piazza Torino, na João Alfredo 363, quase esquina com Afonso Pena. Você acredita que você pode morar em Santos a partir de 350 mil? Você está achando que eu estou mentindo? Então entre em contato com a EG Life. Acesse consultoraengelife.com.br e pergunta lá para o Diogo ou para o Alexandre. O Eduardo falou que tem e mais. Vou te propor uma solução ainda melhor. Você fala assim, Eduardo, eu não tenho muito dinheiro para dar entrada, eu tenho uns 50 mil. Pode guardar 15 aí no bolso? Vou te dar, 35 mil, vai lá e fecha com eles. Você vai fazer um acordo junto a eles e a Caixa Econômica. Sabe quando você vai retomar o pagamento? Daqui a 32 meses, quando a obra for concluída e entregue. Ah, mas aí tem juros. Não, não tem. Você vai dar a entrada, fecha o acordo com a Caixa Econômica, com a EG Life. Quando você tomar a chave, a posse do seu apartamento, aí você começa a pagar de novo, sem nenhuma correção nem juros que ficaram para trás. Isso é um presentão, uma maneira diferenciada de um conceito, que é o conceito Smart da EG Life. Também Ronaldo Ramos, martelinha de ouro, ele fez o inverso, hein? O Dr. Schau veio para o Brasil, o Ronaldo Hammer foi para a Europa, rodou Europa toda, Rússia, foi para o México, Estados Unidos, o maior martelinho de ouro que nós temos no Brasil, mas ele escolheu o Santos como o senhor está aqui. Tem convites da Itália, tem convites de montadoras italianas, convites de montadoras na Europa, Citroën, Renault, Mercedes, Audi, mas ele escolheu o Santos. Hammer, continue com a gente aqui, ganhou esse apelido lá, Martelo, ele está na Comendador Martins, 191 na Vila Matias, em Santos, e cuidando de carros nossos aqui, de toda a Baixada e de vários pontos da capital e do interior. Eu volto já, não saia daí. Cristina Barleta, secretária de Educação, e o Dr. Schau, que está aqui. Vamos falar muito sobre esse trabalho, né? O jovem doutor, sobre a telemedicina, sobre algo que vocês estão me pedindo muito, falando que o Brasil necessita, né? Eu não vou aqui estabelecer polêmica, senão vou achar que eu estou querendo estabelecer polêmica com algo que vai acontecer domingo. Não. A escola em período integral não é melhor que o conceito da escola militar? Não tenho conhecimento para ser tão profundo, mas a secretária tem para emitir o conceito dela e com certeza você vai aprender. Então, vocês estão pedindo isso, fiquem tranquilos, vamos falar. Rápido intervalo, Virgínia, vamos voltar. Participações. Diga, que eu tenho as minhas também, diga lá. Dininha Couto, bom dia, amigos. Sérgio Santana, bom dia, Edu, Virgínia e bancada. Agradecer a nossa secretária Cristina Barleta por toda a atenção dada nas minhas demandas. Parabéns ao vereador, parabéns à Dininha, que está em São Bernardo. Um abraço ao seu Sérgio, que trabalha com educação lá na Univale. Sabe onde fica a Univale, secretária? Não sei. Vale do Itajaí, Santa Catarina. Já está mandando bom dia, ele trabalha com educação lá na Univale. Também, né? Santa Catarina, terra bonita também, como a nossa aqui, bonita demais. Um abraço ao seu Bedim, que é de Chapecó, também está em Camboriú. Um abraço especial ao nosso espaço, está em Coimbra, em Portugal. Deve estar chegando nos próximos meses aí, né, Virgínia, para descansar ou de volta ao Brasil, direto de Coimbra, que tem uma das universidades mais conhecidas do mundo, né? Conheço. Você conhece Coimbra? Tive a oportunidade de conhecer. Tem quase, já passou de 800 anos, não é isso? E eu fiquei encantada com a biblioteca.
Nossa, eu tive essa oportunidade de conhecer e realmente é fantástico. Então tá aí, né? Mas a gente sempre diz o seguinte, as nossas universidades têm que seguir o mesmo caminho, né? O Dr. Shaw estudou na USP, que é uma universidade que sempre com capricho a mais dos nossos governantes não vai ficar devendo nada à universidade nenhuma do mundo, né? Ou eu estou errado, Dr. Shaw? Não, você tem razão. A USP está no primeiro ranking da América Latina. Isso. Em termos de universidade, tem se mantido sempre entre primeiro, segundo ou terceiro. E olha que tentam atrapalhar. Tentam atrapalhar, mas eles não conseguem. Então, a USP hoje era um símbolo da capacidade de produção intelectual no país, a produção intelectual científica. E, atualmente, seguindo uma linha, a USP também está estendendo na parte da extensão universitária. Então, quando nós estamos trabalhando com o Santos Jovem Doutor, é o braço da universidade levando o seu principal, que é a pesquisa, para dentro das comunidades. Né? Olha. Eu, se me permite, só queria colocar 3 pontos importantes do 10º ano Santos Jovem Doutor. A primeira coisa, que é a primeira cidade a adotar uma telesaúde nas escolas, e é a primeira cidade que está alinhado a uma lei federal, que é a Lei 14.601, que foi publicado em setembro do ano passado, que institui a política de bem-estar e saúde nas escolas. Então, eu diria, olha, Santos Jovem Doutor representa a consolidação do primeiro município do país, ou melhor, primeiro município na história do país a cumprir uma lei que desenvolve o bem-estar nas escolas. E isso foi representado no ano passado pelo lançamento da Estação de Telesaúde Integrada de Bem-Estar. Então, esse é um ponto que eu queria dizer, só para marcar essa história. A segunda coisa, Santos também é uma referência para o jovem doutor do Balneário de Camboriú. Você vê que nós temos jovens doutores no país inteiro, e sempre que o Balneário de Camboriú olha como jovem doutor, olha a referência como Santos, porque é a maior experiência contínua na história do país em que nós temos uma ação estruturante. Ele não é projeto, ele é um programa e uma ação estruturante, tanto quanto o prefeito Rogério Santos, ele assinou e sancionou o decreto-lei da telesaúde integrada, e lá, isso foi no dia 1 de novembro de 2023, e lá ele cita o Santos Jovem Doutor como parte do chamado cadeia de cuidado integral. Então, isso é mais um ponto. 10º ano, nós temos 10º ano já. Muito importante. A outra coisa é olhando para o futuro. Santos tem um indicador de população 60 a mais, atingindo já quase 24%, 25%. O Brasil está numa média de 16%. Então, eu fico brincando. Santos é o que o Brasil será em 2035. Mas o Santos Jovem Doutor, neste ano, a ideia é que irá começar a desenvolver uma ação chamada longevidade intergeracional. Aproximar os jovens adolescentes da longevidade, promovendo o entendimento e uma coisa chamada coesão social. Então, portanto, Santos Jovem Doutor terá a possibilidade também de ser uma referência nacional da promoção de coesão social por meio da educação. Né? E, por último, eu ouvi você falar sobre educação. Os países que cresceram no mundo apostaram maciçamente em educação. Tá? Então, eu sou meio defensor que, se nós queremos que o país cresça, invista maciçamente em educação de qualidade, invista maciçamente nos professores. Às vezes, nós olhamos somente para os alunos, mas sem professores de qualidade e felizes, não tem como transmitir também uma formação de qualidade para os estudantes.
E aí que eu acho que é muito importante esse estímulo Sim. para que os professores tenham todas as condições. E a estação de telesaúde, que está na UME Cidade de Santos, que eu acho que é bonito, né? É. A primeira estação de telesaúde numa escola do país, na cidade de Santos, na UME Cidade de Santos. Esse é um nome bonito, né? Nada é por acaso. Nada é por acaso, né? E tem mais um conceito: a criação de espaço cultural de ciência. Uma das coisas, a melhor forma de aprender não é apenas em livro, é conviver, Pois não. é viver, é vivenciar. Exato, vivenciar na prática. Né? Isso. Então, a UME Cidade de Santos será a primeira escola do ensino fundamental do país que vai implementar o conceito de um espaço de ciência dentro da sua área, onde os estudantes eles vão aprender vivenciando. Isso marca... Trocas de experiências. Exatamente. Uma coisa chamada associação de ideias, a vinculação do que está nos livros com o que ele pode fazer no dia a dia e na prática. Então, nós temos muita esperança que não seja uma iniciativa ao acaso, mas seja uma iniciativa que possa se mostrar, inclusive, no mundo. Né? Pioneira. Pioneira. Sem dúvida. Como a junção da saúde com educação, Exato. levando a uma cultura sobre saúde. Quando a secretária Cristina comenta dos veteranos, Santos Jovem Doutor também está desenvolvendo uma cultura que ocorre nos países desenvolvidos, a cultura dos egressos. A pessoa sai de uma escola, guarda uma lembrança tão bonita que diz, eu quero voltar para contribuir com alguma coisa. Então, ele é um voluntariado. Sim. Se nós construirmos essa cultura, eu diria, esses jovens que eram crianças há alguns anos, vão se tornar adultos, vão se tornar profissionais. Eles podem dizer, eu lembro com tanta saudade da escola que eu me formei, que eu vou voltar e eu vou ajudar em alguma coisa. Isso também se chama coesão social. Tá? Então, esses são os grandes valores que nós precisamos consolidar no 10º ano do Santos Jovem Doutor e mostrar como é que nós podemos fazer uma diferença em cada momento e como nós podemos construir uma coesão social. E quando falo na coesão social, eu me refiro não só ao poder público, Sim. mas a iniciativa privada também deveria olhar como é bonito e fazer as doações, porque isto sim, nós podemos incentivar professores, infraestruturas, entre outros, e aí nós avançamos. Né? Eu lembro que quando nós estávamos fazendo o Santos Jovem Doutor, era uma fase que nós achávamos que precisava incluir tablet, precisava incluir tecnologia. Hoje, quando eu vou fazer as visitas, eu vejo como a secretária Cristina já, inclusive, equipou as salas de aula com sistemas interativos. Uma secretária inclusiva. É, inclusiva. E aí eu penso, nós precisamos ir para a próxima etapa. E aí vocês vão me perguntar, mas qual é a próxima etapa? Eu ia perguntar, qual é a próxima? O ensino sobre a inteligência artificial no nosso dia a dia. Então, sendo jovem doutor, a partir desse ano, vai começar a ensinar a maturidade crítica dos estudantes quando usam uma inteligência artificial generativa. Né? O famoso ChatGPT, agora o famoso, no dia a dia, Alexa. Como é que você pode ter uma opinião em relação ao uso de inteligência artificial no seu dia a dia com uma maturidade? Então, você vê... Mas, doutor Charles, se me permite, eu tenho até que me intervalar, mas vou segurar um pouco mais. A gente pode utilizar a inteligência artificial em aspectos positivos e, ao contrário, também negativos. Exatamente. E aí nós chegamos a um ponto. A educação tem que sempre estar na frente. A educação tem que ir preparando o futuro cidadão para usar corretamente, com ética. Responsabilidade, né? Exatamente. E aí que está o segredo do Santos Jovem Doutor. Na medida em que as infraestruturas vão acontecendo, ela vai avançando sobre coesão social, que eu falei da intergeracionalidade, que eu falei dos espaços culturais em saúde, uma para cada escola, e que eu falei também sobre, agora, a inteligência artificial na maturidade
comportamental do futuro cidadão, porque inteligência artificial vai ser o nosso dia a dia. E aí é um convite que eu abro para todo mundo. Olhem também para Santo Jovem Doutor, mas não só olhem, participam dessa rede. Sim. E aí eu queria fazer até um ponto, né? A Baixada Santista devia se unir a Santos para desenvolver essa cadeia. Estamos numa região metropolitana, né? Exatamente. E aí, qual que é o lado bonito? A proximidade, poder sim. visitar em prática, em realidade, o que está sendo feito. Eu vou ao intervalo, mas já vou deixar no ar aqui. Inclusive, mandar um abraço para a Marisa do Embaré. Bom dia, obrigado pelo carinho. E as palavras que você está falando aqui, ótimo programa de qualidade, programa que nos ensina, programa que pontua o meu dia a dia. E vocês têm o slogan da rádio, a rádio faz parte do seu dia, já faz parte do meu dia. Ela diz, é muito bom contarmos com pessoas interessadas. Parabéns, Eduardo e produção. Eu transfiro os elogios à Cristina Barleta, secretária, e ao Dr. Chau. A gente aqui é um elo apenas, a gente tenta trazer. Também ao Antônio Carlos da Praia Grande, parabenizando o programa, sempre elucidativo e com muita criatividade, busca assuntos que a maioria não quer falar, ou não querem falar, aí é problema deles, eu quero. Também tem o Otávio lá de Cubatão, dando parabéns para o programa, e dizendo que ontem eu comentei sobre o prefeito... Não, aquela história lá vamos lá, só para resumir, que não é o tema de hoje. O atual deputado federal, Alberto Mourão, declarou, o André Orsini já esteve aqui, inclusive, ele será candidato à prefeitura de Praia Grande na eleição desse ano. É um direito dele? É. Aí cabe mensurar cada um se votou para deputado, se ficou chateado, tem gente, não cabe a mim fazer esse juízo de valores. Mas a gente comenta isso, como até convidar o deputado para participar conosco aqui também. A Valéria, que é de Santos, mas está trabalhando, está lá em Jundiaí. Parabéns, Edu. Quando é que você virá aqui tomar um vinho, comer queijo, tomar... Uns convites assim um pouco difíceis de não aceitar, né, doutor Chau? Mas obrigado aí pela atenção conosco também, né? Deixa eu mandar um abraço também ao Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira tem nome de jogador, hein? Um abraço para você. Ele está na Pompeia, em São Paulo, dizendo, Eduardo, chove demais em São Paulo todos os dias. Cuidado se você vem a São Paulo. Hoje levei 2h48 para chegar em São Paulo, saindo 6 da manhã. Virou uma avenida, né? Não é mais uma rodovia. Virgínia, vamos ao rápido intervalo e voltamos mais aqui. Diga lá. Alcides Catarino, bom dia, bom programa, parabéns pelos convidados. Ayrton Cláudio Ribeiro, bom dia a todos, ótimo programa. Temas fundamentais para a coletividade, parabéns aos convidados. Rosana Correia, bom dia, parabéns, secretária Cristina Barleta, pelo excelente trabalho. É isso aí, já vou deixar a seguinte questão para a secretária Cristina Barleta, para nessa fusão de informações aqui. O doutor Chau falou em pioneirismo, o doutor Chau falou dessa fusão da educação com a medicina, essa troca de experiências, né? Não havia um modelo ou havia um modelo? Onde que a secretária foi buscar, junto com a sua equipe, esses valores, agregar esse trabalho para chegar e dar esse pontapé inicial, que para quem não sabe, o doutor Chau comentou aqui, são 10 anos já. Então muita gente falou, mas isso agora começou ontem, né? Não. Então a secretária, o doutor Chau, vão trocar informação, vão nos ensinar. Quando o doutor Chau falou que dá vontade, dá mesmo voltar, não apenas para colaborar, doutor Chau, para sentar no banco da escola para aprender. Eu fico motivado quando vejo pessoas como o senhor, como a secretária, interessados, né? E o senhor colocou muito bem, nação que não investe em educação não pode pensar ali, ó, um pouquinho mais à frente, que é o futuro. Outro dia a gente tratou, existem vários casos, mas a gente tratou especificamente da Coreia do Sul. Veja o que é a Coreia do Sul hoje, o que era a Coreia do Sul, mais ou menos na época da emergência como nação, Brasil e Coreia estavam ali. Onde está, doutor Chau, a Coreia hoje? Onde estamos nós hoje? Então, se a gente apontar a setinha para a educação... Eu diria que na década de 80, a Coreia do Sul tinha um IDH pior que o do Brasil. Correto. E hoje, a Coreia do Sul, ela está na frente do Brasil, porque investiu maciçamente em educação. E isso é algo que nós não podemos deixar de pensar. Sim. Mas a educação que nós temos que investir hoje tem que ser uma educação que também gere atitudes. Não adianta ser uma educação meramente teórica. Então, tem que gerar atitude, exato, inovação, tem que gerar a cidadania. Esses valores são fundamentais para uma competitividade e capacidade criativa. Eu até diria, querendo provocar um pouco a secretária Cristina, talvez nos próximos anos nós deveríamos criar o conceito
talvez dos Startup Juniors, né? Os startups. Santos tem um centro, um parque tecnológico, pode abrir. A secretária jovem tem muito tempo ainda para queimar tutano. Bela ideia, viu, doutor? Então, se você tem uma área de ciência, espaço de ciência, pode criar a criatividade. Pois hoje, depois nós estamos tendo o treinamento dos professores do Santos Jovem Doutor 2000. A gente vai para lá agora, né? Que a gente sai daqui. E um dos pontos que nós vamos retomar é sobre dengue. Bom, aí o pessoal diz, não, dengue, vacina. Não, tem que ser mais do que isso. Então, combate ao mosquito. Não, tem que ser mais do que isso. Exato. Aí o pessoal diz, mas, professor Chava, o que tem de mais? Tem mais. Ninguém diz como proteger os doentes. Como proteger os doentes? Vocês já pensaram que dengue é uma doença com um vetor, e o vetor se chama mosquito? Pois bem, se o mosquito não pica uma pessoa doente, o mosquito não vai estar doente. E daí só vai ser um mosquito chato. Mas se o mosquito picar um doente, como ele tem uma vida de quase 30 dias, ele vai ficar 30 dias difundindo a doença. Então, nós vamos ter que ensinar como proteger os doentes. Exemplo, passar repelente. Exemplo, colocar repelentes no quarto. Porque se o mosquito não pica o doente, ele não vai ficar doente. Isolando e ele vai ser apenas um mosquito chato. Exato. Isso que nós podemos fazer socialmente. A outra coisa que nós podemos fazer socialmente, transformar lixo em riqueza. Em vez de só jogar água fora, mas as garrafas PET, os plásticos, tudo, eles podem ser reciclados, podem gerar retorno financeiro para quem faz isso, então gerar a sustentabilidade econômica, ambiental, também como uma forma de combate à dengue. Essa é uma polêmica. Isso é uma startup. Que o jovem pode dizer como nós podemos melhorar o nosso ambiente, reduzindo os criadores dos mosquitos, e como nós podemos desenvolver ações de proteção de quem está doente, para que o mosquito não seja contaminado. Então, aqui é uma das ações que o Santos Jovem Doutor vai desenvolver. E aí é uma ação em cadeia, e também fica como reflexão. Agora sim, gente, eu vou para o intervalo mesmo, senão a gente vai puxar a orelha, mas essa colocação do Dr. Shaw é uma reflexão até para a indústria de embalagens. Muitas embalagens precisam ser repensadas, né? Não podem ser... Eu vou dar um exemplo, uma garrafa PET, você reaproveita ela inteira, da tampinha ao seu invólucro. Se você pegar uma latinha de refrigerante, a mesma coisa, ela é toda reaproveitada, e nós precisamos ter essa consciência. Até tem uma polêmica aqui na região, em relação a uma usina, isso vai ficar ponto do programa, a gente já trouxe especialistas aqui, chegamos a alguns pontos em comum, né, e outros ficaram abertos. Virginia, vamos ao intervalo, às 9h19, só lembrando, o pessoal pediu e você está atendendo, então no final de semana, solicitação de vários ouvintes, que nos deixa muito felizes, né, não somente do Brasil, mas de fora, especial com o grupo sueco ABBA, né? Teremos, então, sábado e domingo, às 20 horas, é isso, Virginia? 20 horas, então, para aqueles que pediram, ABBA, que não está mais na estrada, mas os sucessos estão aí, tem até filmes, né, contando um pouquinho a história das músicas do ABBA, é um grupo sueco, teve gente que perguntou se era um grupo inglês, não, é sueco, o ABBA será aí o grupo a brilhar no espaço da Rádio Star News, às 20 horas no sábado e também domingo. Voltamos já, né, Virginia? A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistoria.
Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse ingplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse ingplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta aqui com o nosso ponto a ponto pela Rádio StarNewsSantos.com. Você sabe, você nos ouve diariamente 24 horas no ar, completamos o ano no dia 12, não saímos do ar nenhum dia, 24 horas com música, muitas informações, são mais de 24 blocos com informação, empreendedorismo, saúde e bem-estar, sinal verde, hashtag, fala tecnologia, Minuto Esporte, quanta coisa, né? E o quadro também, Porto e Logística. Esse de saúde a gente também vai promover em breve com novidades para vocês também, né? Lembrando que além da RádioStarNews.com, você nos ouve pelo Facebook da Rádio Star News Santos, pelo nosso Facebook ponto a ponto, pelos principais portais de rádio do mundo. As principais rádios do mundo estão lá, nós estamos na mesma prateleira. É só colocar Rádio Star News Santos. Em 10 segundos ela está lá. Baixa o nosso aplicativo, entre lá no Google Play e fala assim, pum, quero a Rádio Star News nas minhas mãos e mais. Daqui a pouco o programa na íntegra para você acompanhar, ver e ouvir onde você quiser, pelo YouTube, fácil. Olha quantas formas você nos encontrar facilmente aqui. Além do que, estamos aí no ar com o patrocínio de Jimmy Rocha Contabilidade, desde 2001, cuidando da saúde da sua contabilidade, ou a sua pessoal, ou da sua empresa. Também Mecânica Eliomar, há 54 anos no mesmo local, cuidando do seu carro. Mecânica elétrica, injeção eletrônica, tudo que você precisa na Marechal Deodoro 493, na linha amarela. Tintas e tintas, vai pintar a sua casa, sua empresa, seu carro, é a melhor empresa em Santos e São Vicente, com tudo que você precisa para o seu carro, para pintura. Escola Santista de Astrologia, deixa eu mandar um abraço para o Jorge. Jorge disse num programa que fez ano passado conosco aqui no final do ano, que era bom que olhássemos com total atenção para a da saúde, numa previsão que a astrologia trouxe. Em 2019, a Virgínia se recorda, ele fez um programa conosco, Virgínia, e disse, o mundo vai passar por uma situação difícil de saúde, o que veio na sequência, a pandemia. Então é muito sério, tá? A gente presta atenção. E também a Panificadora Flor em Santos, na Almirante Tamandaré 110, com os melhores pães. Todos os dias um abraço
ao Fernando e ao Leonardo, que teve que passar por uma cirurgia de fêmur. Boa recuperação. Secretária Cristina Barleta, doutor Schau, a experiência, o aprendizado. Quando começou a secretária, era uma diretora de escola e se viu obrigada a entender, cair nesse mundo, secretária. E aí? Eu recebi, né, na época, como projeto, ainda não tinha se tornado um programa, recebi de braços abertos, entendendo o objetivo que seria a promoção da saúde, que os nossos alunos seriam multiplicadores, porque é importante essa fala com os seus pares, né? O professor pode falar, nós podemos falar, mas quando vem de aluno para aluno, o impacto é diferente. E também me trouxe assim um desafio, né? Porque todo mundo queria fazer parte do programa do projeto na época Santos Jovem Doutor. E a gente tem que não só pensar no perfil daquele aluno, dar oportunidade a todos, mas a gente não consegue contemplar a todos. Exato. Então a gente faz aí uma triagem, né? E o programa veio, o projeto na época, então, veio crescendo, até se tornar esse programa que é hoje de sucesso, né? O Dr. Schau está aqui para falar sobre isso. Nós somos procurados por vários municípios para entender como que se deu essa implantação, como que o Dr. Schau chegou na Secretaria de Educação de Santos, isso eu vou passar para ele, né? Que com muito mais propriedade, que viveu esse período. E eu só tenho a agradecer por estar secretária, hoje ser um programa e a gente poder beneficiar tantos alunos e tantas pessoas, porque realmente eles são multiplicadores, não só no ambiente escolar, mas como no seu ambiente social, em família. E a gente percebe que a devolutiva disso, a gente comprova por meio de depoimentos, como isso está atingindo e como esse programa, como disse o Dr. Schau também, merece ser expandido. Doutor Schau, a responsabilidade é enorme, esse programa, como começou, a secretária apontou bem, mas ele tem uma espinha dorsal para ser mantido desde o seu início até onde ele vai chegar, e cada vez mais, o senhor comentou antes do intervalo, até daqui a pouco o próprio uso da inteligência artificial, que vai ser importante a gente contemporizar isso lá para o futuro. Mas como é que surgiu essa ideia e como é que o senhor caiu literalmente aqui em Santos? Bom, a primeira vez que eu comecei a atuar em Santos, semelhante ao Jovem Doutor, foi em 2010, na época do Guardião Cidadão. E aí eu vim e fiz algumas atividades esporádicas e era sobre dengue, 2010. E aí em 2014, a Regina, né, e a Mônica, da Secretaria da Saúde, foram me procurar na Faculdade de Medicina da USP, dizendo que elas tinham uma ação sobre a prevenção do AIDS e IST, e que estão fazendo em forma de campanhas. Eu disse, olha, campanha não serve de dar palestra, você precisa envolver as pessoas se comprometendo a mudar de atitude. Mobilização. E aí sim, eu apresentei o Jovem Doutor, elas adoraram, aí pediram que eu viesse para Santos, tive reuniões. Naquela época, a secretária era a Venusa, né? A secretária Venusa. E a secretária adjunta era a atual vereadora Audrey. Isso, né? que depois passou Ele a ser ontem vereadora. conosco aqui. Esteve ontem conosco. E a Audrey, ela tinha brilho nos olhos. Isso, nossa, mas que interessante. E aí nós começamos a implantar, em 2015, o Jovem Doutor, fazendo uma outra proposta. Por causa do projeto do Homem Virtual, que é computação gráfica 3D, para compreensão do corpo humano, e o uso de impressora 3D, então nós começamos a colocar o ensino pela vivência. E aí nós começamos o primeiro trabalho, primeiro ciclo em 2015, e esse ano completa 10 anos de atividade. Então, foi assim que nasceu, do encanto. O encanto de uma nova proposta, que nós podemos mudar alguma coisa via educação. E aí nós tivemos um avanço contínuo. Na época, o secretário da Saúde era o Marcos, né, que articulou juntamente com a Venusa, vamos fazer uma cooperação. E a Audrey, que como
vereadora apoiou, talvez, em também duas coisas importantes. A lei do jovem doutor e a lei de telesaúde integrada no ano passado. Então, duas coisas marcantes, fora a parte do apoio com emendas parlamentares. E a Cristina, como secretária, ela manteve o bastão. Você sabe que o programa Santos Jovem Doutor é uma entrega de bastão. Se o bastão cair no chão e ninguém pegar, morre ali atrás. É a convicção que ela diz. Também gostei. Vamos em frente. Vou abraçar a ideia. Porque eu vivenciei como diretora na escola. Então, eu tive a experiência na escola, na prática, e depois como secretária. Secretária, o olhar de que dá para levar isso à frente. Com certeza. Com a vivência do dia a dia. E ela ainda tinha um desafio, que é a pandemia. Exato. Né? Então, parabéns, Cristina, pela tua convicção. E eu acho que as coisas acontecem quando há uma sucessão de convicções. Sim. Isto é importante. Sem dúvida. Mas no 10º ano eu queria talvez abrir um convite para toda a comunidade de Santos. Pois não. Primeiro, que as universidades de Santos deveriam participar do processo. Abram as portas. A Faculdade de Medicina da USP é um processo que desencadeou. Mas nós precisamos de um maior comprometimento das universidades de Santos, de todos os alunos que são da área de saúde, também para formá-los corretamente. Eles não são apenas universitários, eles trabalham com a sua sociedade, eles vivem com a sua sociedade. Então, participem também dessa iniciativa do Santos Jovem Doutor para fazer uma coisa chamada curricularização da extensão universitária, que o MEC preconiza, que todos os universitários tenham uma formação em extensão, para que ele entenda a sua sociedade. Então, isso é um convite. Outro convite é para as escolas privadas. 10 anos. Olha, vamos partir de um princípio. Santos Jovem Doutor nasce na área pública e se torna uma referência. Mas a sociedade como um todo. As escolas privadas também deveriam pensar em usar o Santos Jovem Doutor como referência para criar o espaço de aprendizado por vivência, né? Então, eu acho que nós temos que abrir esse convite também, que no 10º ano, todos os professores e professoras e a coordenação do Santos Jovem Doutor tem uma expertise tão grande que poderia também ampliar para as escolas do ensino básico de Santos privado. E o terceiro que eu gostaria de abrir convite é que todas as empresas, o pessoal da Associação Comercial de Santos, outros, formem uma corrente de apoio, participem, ou doando apoio, seja de infraestrutura, seja outros, mas olhem para essa iniciativa que foi capitaneada na Secretaria da Educação, hoje talvez um pouco menos com a Secretaria de Saúde, mas antes nós tínhamos muito, mas olhem como um patrimônio da cidade. Sim. E faça a sua contribuição social. Inclusive, professores e professoras que venham a se aposentar da educação têm uma experiência tão grande que as podem ajudar a fomentar para as outras áreas. Então, eu acho assim, primeiramente, queria agradecer pela oportunidade de estar nesse programa, mas eu queria fazer esse convite. A sociedade da cidade de Santos como um todo, abraçar isso. Exato. E no 10º ano, nós olhamos que, após a fase da estruturação de uma grande experiência, nós avancemos agora para expandir com envolvimento social amplo, para também não achar apenas que o poder público que tem a obrigação de fazer. O poder público já ajudou muito. Agora cabe à sociedade participar ativamente. A própria iniciativa privada. E fazer doações. Eu acho que nós temos que avançar. Tanto que Santos, eu até tinha trocado umas ideias com a secretária Cristina, 2 escolas estaduais estavam pedindo. Mas eu acho que nós temos que avançar para falar com o secretário estadual da Educação, dizer, olha, participe dessa maratona do envolvimento social.
o município já está fazendo muito. Sim. Então, nós temos que expandir. Tá? Então, só queria dizer que esse tem que ser um exemplo. Esse ano, nós temos que nos esforçarmos para que seja um exemplo nacional. E, por último, só queria abrir uma fala também para a ministra da Saúde. Tem que olhar para Santos. Tem que olhar para Santos, porque a verdadeira saúde nasce da formação cidadã. Sim. E aí eu dei o exemplo da dengue, que hoje está começando a ser um problema sério. Eu falei da promoção de saúde, e eu antevi, e eu estou falando que em 2030, se nós não estimularmos a intergeracionalidade, o sistema de saúde do país vai entrar em colapso. Então, para a ministra da Saúde, para a secretária do CIDIG, olhem para Santos, que nós temos uma verdadeira telesaúde nas escolas, olhando inclusive o bem-estar dos professores também nas escolas, dos funcionários e dos estudantes. Então, aqui eu só queria abrir um ponto. Santos Jovem Doutor não olha somente estudante. O estudante é o núcleo principal, mas Santos Jovem Doutor, nesse momento, olha para os professores e para os colaboradores das escolas, porque sem esse ecossistema, os estudantes não vão ter, eventualmente, uma boa educação. Tá? Então, só queria abrir esse convite para que todos olhem. Pontuou muito bem, né, secretária? E Sim. mais, joga uma responsabilidade imensa, não apenas nas costas da secretária, de todos aqueles que estão no processo, mas da população. Muito bem colocou o Dr. Shaw, da iniciativa privada. Por que não o prefeito Rogério Santos, sentido contato muito estreito com o governador Tarcísio, não mostrar especificamente o governador e a pasta, né, de saúde e também educação, para que nós possamos... Santos é a pioneira, Santos tem no seu legado, na sua história, o seu DNA de ser uma cidade pioneira em várias ações, por que não? Agora, me traz a preocupação, secretária Cristina Barleta, que nos honra com a presença sempre, é um desafio maior. Qual é o próximo passo? Quais os próximos passos? Sempre um desafio, né? Mas a gente precisa, sim, avançar. Os próximos passos, eu tenho conversado com o Dr. Shaw, essa estação de teleciência que nós estamos hoje na Unicidade de Santos, a nossa ideia é que possamos levar para outras unidades, porque a estação, ela dá oportunidade para que a comunidade local, e não só a comunidade escolar, Sim. possa se beneficiar com essa possibilidade de ser atendidos. Então, isso é muito importante. Então, o Dr. Shaw falou também da longevidade, que é muito importante, essa conexão do nosso jovem com as pessoas mais idosas, para que, além da questão da valorização, para que eles tenham esse espaço também dentro da unidade escolar. Então, como você já falou, né? Esse programa precisava ter mais horas para a gente detalhar mais, né? Qual a objetividade disso tudo. É uma responsabilidade muito grande, é um desafio muito grande, mas, assim, é uma alegria muito grande participar e estar nesse momento vivendo essa transformação e essa necessidade, né? Se me permite, eu acho que Santos está... não gosto nem do uso da palavra, acho, tenho certeza nesse sentido. Santos está optando e apostando na escola, no ensino integral, que eu tenho certeza que isso vai dar resultado, já está dando, mas qualquer município, se o país adotar a receita, tende, pelo menos no meu humilde opinião, a colher uns resultados melhores. Basta? Não basta, mas é um ponto de partida para entender que a criança mais ali na escola, com maior conhecimento, mais atendida, mais observada, trocando experiências durante o dia, como disse o Dr. Shaw, abrindo os olhos dela para uma formação, para buscar isso, mas é claro que só a escola não consegue fazer. Depende em casa, depende do clube que vai servir, a igreja que frequenta. Precisamos de elementos se unindo a isso. Parcerias. Isso, às vezes, em muitos casos, parece simples, mas não é tanto. Não é não. Buscar essas parcerias não é nada simples, não. O envolvimento das universidades, como bem colocou o Dr. Shaw, é essencial.
A gente tem parcerias com várias universidades, mas a gente precisa de mais. Ninguém faz nada sozinho, né, Eduardo? Não. Muito menos a educação, o poder público. A gente precisa dessa conscientização coletiva de que, se a gente não abrir os olhos para essas mudanças necessárias, a gente falou também da saúde mental, Sim. do bem-estar físico, da educação midiática, quando a gente fala... Problemas psicológicos estão Nossa, crescendo demais. Isso está em evidência. Exato. A inteligência artificial, Sim. Esclarecer tudo isso. A gente precisa de coletividade para ter uma sociedade melhor, uma cidade melhor, com mais oportunidades. Quando a gente fala em oportunidade, a gente fala em projeto de vida. Sim. Para esses alunos que tenham, com muita clareza, a descoberta dos seus dons. Sim. É o que a gente faz também no período integral. Todos nós temos. O que a gente precisa é se empoderar, é acreditar, é encorajar. E os nossos alunos, por meio do seu protagonismo como centro da construção de aprendizagens, ele se percebe capaz de. E é esse o nosso objetivo, Sim. fazer com que esses nossos jovens eles possam seguir caminhos encorajados e não perder mais alunos para a marginalidade. Exato. Eles têm que ser atraídos e com oportunidades, né? Amanda Ribeiro de Itaré parabeniza o programa, dá parabéns aos convidados, diz brilhante iniciativa. Nosso querido Paulo Almeida, que o Paulo Almeida é de Santos, da Pompeia, ele diz assim, multiplicar ações, multiplicar situações e multiplicar literalmente conhecimento, é o que precisamos no Brasil, mas a política sempre esbarra nisso e atrapalha, né? Precisa mudar, né, Paulo? A gente tem que mudar. Tem também aqui a Valéria de São Vicente, do Centro. A Valéria disse que já tinha participado, disse que é importante demais dar conhecimento. Quando eu citei aqui o que é assim, ela diz parque tecnológico, não pode ser apenas um espelho para que as pessoas fiquem se olhando, tem que ter ações e promova isso. Startup é um belo caminho. Países afora, pelas startups, multiplicar ações, empregos, indústrias e valor ao homem e também a questão financeira, investir em todas as áreas. Vou tocar nesse assunto aqui. Doutor Chau, startup realmente é algo importante, potencial forte. A cidade de Santos também tem isso como um escopo, o Parque Tecnológico, mas o senhor citou aí até inteligência artificial. Startup aqui, inteligência artificial aqui, unindo forças com o conhecimento e mais. Eu comentei aqui no programa, até com o deputado Alberto Mourão, ele dizia, precisamos trazer uma universidade pública federal com tudo para a Baixada Santista. Mas eu me permiti interromper esse secretário do Chau dizendo o seguinte, trazer a Universidade Federal para cá só não vai ser interessante se a universidade não tiver pesquisa, se a universidade não tiver um centro de pesquisa, não atuar, não, claro que vale a formação, mas, doutor Chau, é fundamental, onde se instala uma universidade, ter pesquisa. Bom, eu acho fundamental pesquisa aplicada e pesquisa que gere benefício social, tá? A pesquisa exclusivamente teórica tem seu ponto de atuação Sim. ao longo do tempo, mas ela precisa ser compartilhada com a pesquisa aplicada. A outra coisa, startup. Nós sabemos que 95% das startups sucumbem. Aí dizem, não, então não tem valor. Claro que tem. Nós sempre aprendemos pelo erro. Exato. Nós aprendemos pela experiência. Exato. Então, a finalidade de um centro de inovação e startup é treinar o atrevimento de pensar uma cadeia Sim. e corrigir. Exato. E corrigir. Corrija a rota. Exatamente. Uma pessoa pode falhar em 3, 4 startups, mas pode ser que na quarta, quinta tenha sucesso. Esse atrevimento é que muda o comportamento para atitude. Depois que eu disse que um dos lemas do Santos Jovem Doutor e do Jovem Doutor se chama atitude, mas atitude correta. Inteligência artificial é uma ferramenta. É uma ferramenta que, se não souber utilizar adequadamente, ele causa não só prejuízo, mas se não souber usar, você perde a competitividade. Então as pessoas têm medo, eu vou perder meu emprego. Eu falo, não. A inteligência artificial não tira emprego. A inteligência artificial remodela o emprego. O que nós precisamos na educação é estar preparando a readequação para uma nova realidade.
E isso que eu acho que é símbolo. Tá? E aí eu digo, a inteligência artificial não só em emprego, mas a inteligência artificial pode ajudar na saúde e em vários outros. E aí sim, esse é um grande propósito. E você comentou sobre a educação em tempo integral. Eu só queria acrescentar uma coisa. Se detectou que as pessoas aprendem mais na parte da chamada educação não formal. A formal é aquela que tem uma grade. Sim. Então, quando você põe uma educação em tempo integral, rechear com atividades Sim. não formais, permite essa educação, tanto que as crianças menores aprendem brincando. Exato. Então, aí você pode colocar, olha, vamos fingir de uma startup de invenção, vamos fazer um ecossistema, isto forma, tá? O parque tecnológico talvez devesse criar uma área do chamado as startups de inovação e júnior. Olha, e se nós inventássemos o sistema de geração de energia eólica como nova forma de sustentabilidade? Exato. E se nós criássemos o conceito, exemplo, de hortas verticais Sim, decorativas, exato, né? exato. Então, eu diria o seguinte, deixa os jovens fazerem isso, deixa os jovens brincarem com isso, sob supervisão de professores. E aí sim, é por isso que eu comentei, startup tem que fazer parte da educação. É como a gente tem um problema, não nosso aqui apenas na cidade de Santos, mas em todo o planeta, que é o descarte de forma correta do lixo. O reaproveitamento do mesmo, transformando ele o quê? Em potencial energia para todos nós. Mas mensurando o que deve ser feito, os riscos que pode ser e o aproveitamento. Senão eu queimo o lixo e eu acabo transformando em energia, mas eu poluo o planeta. Então tem que ter muita responsabilidade. Pois não. Eu posso acrescentar um ponto? Deve. Olha só. Vocês já pensaram quanto de lixo orgânico que nós jogamos, fena, tudo, e serve para criar inseto? E vocês já pensaram se os jovens criassem o conceito daquele lixo orgânico, fazer uma compostagem e vender como adubo orgânico? Além de eu evitar a quantidade Exato. de insetos, gero riqueza. Gera riqueza. Então, talvez, eu diria, saber reorganizar o conceito do chamado lixo seja em transformar o que chamam de lixo em riqueza econômica. Exato. Mas isso que o senhor está falando, secretária Cristina Barleto, vale a pena lembrar, se a gente aplicar, por exemplo, para o ensino integral, exatamente o doutor Isso já acontece. Então, a gente tem o projeto de hortas, a gente tem a compostagem. Então. Mas tentando transformar para que aqueles que não estão em período integral levem essa experiência para casa, para ser transformador, porque a gente cobra muito que o professor seja transformador, que aquele que está na educação... O ambiente tem que ser transformador. Exato. Né? O ambiente e a comunidade ser capacitiva, ela entender que pode, que deve promover isso. Né? Quando a gente fala num programa como esse, eu fico até arrepiado de viver e morar numa cidade que pode possibilitar isso, que a gente seja exemplo, a gente vai para o mundo inteiro, o Dr. Chau coloca aqui, isso é apenas um pontapé inicial, gente, com certeza, o Dr. Chau e a secretária Cristina Barleto tem muita informação, mas a gente precisa tirar isso aí da caixinha, né? Sair da caixinha, porque muita gente fala, bacana, poxa, aquele médico lá fala bem, né? O secretário é inteligente, gostei. Acabou, parou. Não. As ações precisam ser imediatas, secretário. Mas isso, Eduardo, é muito importante e eu falo sempre. A gente tem os críticos de plantão. Sim. Tem sempre uma crítica a fazer, uma sugestão a fazer, mas não se vê nesse processo de construção. Mas é mais fácil reclamar do que fazer, mas num processo crítico. A gente está falando a questão do lixo agora, da reciclagem, da importância. Nas nossas escolas, a gente tem o projeto Horta, a gente tem a compostagem, para que os nossos alunos possam levar e serem multiplicadores em suas casas. A gente tem um projeto maravilhoso que acontece no Papa Sobrinho, da reciclagem dessas esponjas. A gente tem uma gama aí de projetos voltado para essas questões ambientais, as mudanças climáticas. Embaixadores do século XX, né, Carol? O século XXI, do Papa Sobrinho, que já foi para São Paulo várias vezes a convite, socializar tudo isso, que está inserido na cultura oceânica, né?
que é a década, né? A gente está vivendo a década da cultura oceânica. Então, a gente tem muita coisa boa, mas é importantíssimo que a sociedade participe dessa interação, dessa necessidade de entender que só por meio da educação que a gente vai ter resultados positivos para a nossa cidade, para a nossa região, para o nosso estado, para o país e para o mundo. Então, não adianta só criticar, é entender e refletir de que forma eu me coloco nesse contexto. Como que eu participo? Que contribuição eu posso dar para essas mudanças necessárias? A gente falou da Coreia e tantos outros países que mudaram a sua história por meio da educação. Então, que deem apoio a essas políticas públicas e educacionais, que participem e não só critiquem. Não, né? Exato. Posso acrescentar só duas coisinhas? Pois não. Exemplo, startup poderia também ensinar a criar forno solar com papel de papelão e papel picotado. Por quê? Aí o pessoal pergunta, mas forno solar cozinha bem? Nem sei, às vezes demora uns 4 anos. Então, para que você quer ensinar forno solar? Para fazer alimento seco. Eu conservo os alimentos, evito que estrague, combato a desnutrição e evito o consumo de energia elétrica por causa da geladeira. Esta é uma cadeia que se coloca para o jovem pensar. A outra coisa, pois não, eu falei sobre ensino de inteligência artificial. Uma das metas que nós estamos conversando sobre o que ensinar de inteligência artificial, por exemplo, qual é a maior causa de desperdício de energia elétrica? Stand-by. Stand-by de aparelhos, exemplo, televisão. Então, se eu colocasse uma tomada inteligente... Aquela luzinha, gente, vermelha, fica acesa dentro da sua casa em vários aparelhos. Se eu colocasse em uma tomada inteligente e falo para a inteligência artificial, desliga a televisão, que é uma televisão burra, ele desliga na tomada e eu evito a perda de 20% de energia. Isto é uma estratégia de aplicação e não simplesmente um processo de diversão. Então, é importante, inclusive, que nós podemos até dizer que o Santos Jovem Doutor vai investir no ESG, né? Que é a meta de criar um envolvimento ambiental sustentável. E aí você vê como a educação ela é importante, ela é forte. Fundamental. E aí, novamente, eu vou reforçar o convite para que toda a sociedade em Santos olhe do que está sendo feito do Santos Jovem Doutor e vejam como podem contribuir dentro dessa meta, senão foco da educação em saúde, mas no foco ESG. A Ana Mara, da Ponta da Praia, Ana Mara, eu já falei isso aqui uma vez, meio que de bobo, né? Porque eu não tenho o mínimo conhecimento como tem a secretária Cristina Barleta e não me arrisco, não me atrevo a ter 0,00 conhecimento do Dr. Shaw. Mas ela disse, a expertise na educação que está sendo despertada pelos jovens de Santos, a educação que está sendo preconizada no município, o fortalecimento das escolas, o ensino integral, me deixa bastante feliz, né? E imagino, futuramente, não sei se é um projeto do município, não quero envolver política nisso, não quero colocar o nome de ninguém, para não dizer que estou aqui fazendo apologia ao bem. Eu entendi, Ana Mara. Mas ela disse, não seria um sonho a cidade de Santos promover futuramente a formação de jovens universitários como a própria universidade municipal? Não sei, eu vou deixar com a secretária se necessita disso, se precisa disso, mas, Ana Mara, parabéns pelo teu conceito. E ela diz o seguinte, para finalizar, o resto aqui está longo, não vai dar, mas diz o seguinte, a população e todos nós temos que se envolver, nos aplicarmos, cobrarmos de si mesmo a cada dia, e mais, né? Não apenas discutir na padaria, no supermercado ou mesmo em casa, e se impor na prática. Quando falamos que algo está errado, vamos tentar corrigir. Se não der certo da primeira, na segunda, pode ter certeza, nem que seja na 100ª vez, vamos acertar. Ana Mara, parabéns pela cabeça. Parabéns. Isso me orgulha de ter ouvintes e espectadores como você. Uma ótima quinta para você. Secretária. Isso mesmo, é o que a gente está falando, né? A gente está falando de continuidade, de dialogar situações que precisam de soluções. O prefeito sempre fala, não existe uma cidade pronta, existe uma cidade que precisa avançar, e com o apoio e a participação de todos. A questão ela fala da Universidade Municipal, não é isso? Seria ótimo, tem todo o meu apoio.
Só que isso vai além de, né? É uma discussão... Demanda de muita coisa. De muita coisa. Mas não é impossível. Não é. Inclusive, Eduardo, a gente está levando para algumas áreas da cidade polos da Univesp, no Jardim São Manuel, na Escola José Carlos, e isso é muito bom para aquele território, dos alunos não precisarem vir para o centro. Então, eles terão essa oportunidade de um polo da Univesp, de um polo da FATEC, em parceria com o Centro Paula Souza. A mesma coisa está acontecendo no Sabuó, na UME 28 de fevereiro, levando para esses locais oportunidades para que essas pessoas possam inserir no mercado de trabalho. A gente fala muito dessa oportunidade, né? Você só tem uma condição melhor quando você oportuniza. Então, olha, parabéns, Ana Mara, é esse o nosso pensamento, é para isso que a gente trabalha e é essa a nossa esperança. E lembrando aqui também o Paulo Sérgio, ele é do Macuco, ele disse que a secretária vê com bons olhos. Não vou misturar de novo a questão que você está colocando aqui, respeito, desculpa só, mas tem pontos aqui que a gente não vai tocar, mas eu vou pegar o cerne da questão. Se a secretária vê com bons olhos a vinda do presidente Lula à cidade e presenteando, né, a cidade com um instituto federal, né, que vai ser mais voltado para a área portuária. Mas acho que tudo que vem a somar é bem-vindo. E eu não tenho problema em me posicionar nesse sentido. Eu acho que o bom político faz a boa política. E com alianças, porque ninguém faz nada sozinho. Você vai estar muito mais fortalecido quando você pensa em avançar por meio de alianças. O que adianta você bater de frente e você não conseguir fazer que determinadas regiões, a gente está falando da questão portuária, né? Não avancem por questões políticas. Exato. Eu acho que essa não é a boa política. A boa política é quando você se alia, você não tem inimigo, você tem adversários. E eu acho que é uma forma inteligente de pensar e pensar no povo. Quem é que vai sair ganhando com tudo isso? Exatamente. Só para finalizar, que eu vou ao último intervalo com as despedidas do programa, uma pena que está acabando, né? Você citou aqui 4 nomes de representantes políticos da região. Eu vou deixar bem claro para você, não sou tendencioso, não sou afiliado a nenhum partido político, e essas críticas que você faz dessas pessoas, só farei a elas com elas presentes no estúdio. Essas perguntas com elas. Eu gosto de dar o direito da pessoa mostrar que eu estou certo ou que eu estou errado. Então, te peço desculpas, não vou citar aqui as falas, prefiro falar de coisas produtivas do que gastar aqui o meu tempo para falar de observações políticas, né? Eu vou um rápido intervalo, vou deixar para o Dr. Chau aqui já 20 convites, para secretar mais 20 convites, porque a gente vai ter muito assunto para falar, mas o Dr. Chau vai me dizer assim, por exemplo, começamos um ano, nós vamos ao intervalo, dá para pensar bem, último intervalo para as despedidas, qual seria o próximo passo, qual seria o sonho do Dr. Chau para 2024, para que a gente possa avançar muito mais nisso, quando a gente fala nesse programa, fala em tantos, olha quantos elementos que se a gente agregar, a gente forma uma esfera, né, de produtividade, de realidade e de crescimento, envolvendo aquele jovem estudante, envolvendo a sociedade como um todo. Eu vou um rápido intervalo e a secretária também vai me dizer, porque a gente ainda está hoje é dia 21 de fevereiro, começo do ano, ainda dá para dizer Feliz Ano Novo, né? Começa em março, claro que não. Mas a secretária vai me dizer quais os pontos, né, para esse ano como meta. Um ano difícil até, porque é ano de eleição, e ano complicado, muita gente entende, outras vezes não entende. A gente vai ao último intervalo agora com a despedida do programa, mas com os nossos 2 convidados emitindo essas opiniões e esses pontos de vista importantes para eles, do que eles esperam, que estão trabalhando para isso. Virginia, vamos ao último intervalo e voltamos já com essa partezinha final do programa, ponto a ponto desta quinta-feira, com calor, hein? Calor. E olha, preste atenção, final do dia tem chovido, quem vai a São Paulo, a previsão do tempo em São Paulo hoje de novo é forte chuvas, como ontem aconteceu em São Paulo, também no Rio de Janeiro. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Laudo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 223
toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Às 10 horas e 4 minutos a gente estourou o tempo aqui, mas deixa eu pegar aqui a Vânia. Vânia, não é programa com consulta médica, mas a Vânia pediu aqui, se eu posso perguntar para o Dr. Schau, estamos tendo muito caso de dengue, ela tem parentes em Minas Gerais, todos já tiveram dengue agora, 70% dos casos de dengue no Brasil hoje estão no estado de Minas Gerais, isso é uma realidade. Mas é o seguinte, pode ou não pode tomar dipirona? Eu não sou médico, não vou nem me atrever a falar. Dr. Schau, quer ajudar a Vânia? Ela que é do Guarujá? Posso. Então, basicamente, quando tem dengue, você não deve tomar medicamento que diminui, que faz o chamado antiagregação. Então, isso quer dizer, não deve tomar aspirina. Tá? Quando tem alguma dor, nós acabamos usando dipirona. Então, nesse caso, seria mais dipirona, e não é recomendável o uso de aspirina, porque tem um efeito antiagregante plaquetário, já que dengue já provoca pequenas hemorragias. Tá? Então, só para dizer, sim, a dipirona pode ser usada. Pronto, Vânia, acabei de responder tudo para você. O Dr. Schau fez a interlocução muito importante. Secretária, 2024 já começou desde o dia 2 de janeiro. Para este ano, a gente tem obras e mais obras, mas além das obras, depois que o prédio está pronto, aí é aquela história assim, tem muita gente que fala assim, prefeito, vai no governo e pede um hospital, legal, aí o governo vai para um hospital, aí você para assim e fala para o prefeito, e agora, prefeito, eu tenho que colocar gente lá dentro, tem que colocar médicos, enfermeiros, escola não é diferente, entregou a escola, eu preciso ter um programa de educação, eu preciso saber para que lado eu vou.
é a formação desses profissionais, a quem eu vou atender, a região que eu estou. O Santos tem avançando muito, né? Zona Noroeste, Zona Leste, vários pontos. Para esse ano específico, 2024, qual é a meta da secretaria, capitaneada pela secretária Cristina Barleta, pela sua competência? A gente inicia com a oferta de 75% das escolas em período integral, de todas as modalidades. A primeiríssima infância de 0 a 3, todas as nossas escolas são em período integral. Na educação infantil, a gente tem a grande maioria integral, 4 híbridas. No ensino fundamental, nós temos 11 escolas em período integral, as demais com núcleos, com adesão à jornada ampliada. O nosso foco maior é a questão da alfabetização. Continuamos na recomposição curricular, que são os efeitos de 2 anos pandêmicos. É importantíssimo que todos os nossos alunos estejam alfabetizados ao final do 2º ano, para que eles tenham êxito ao longo da educação básica. Então, isso para nós é primordial, por meio de projetos, que é o PEA, Projeto Estratégico de Ação, e do Bidocente, por meio de professores temporários. Então, às vezes as pessoas criticam, mas por que esse professor não pode ser concursado? A gente está em concurso aberto, o concurso está aberto, o edital está aberto, as inscrições estão abertas também. Vou pedir para a Carol aqui ver até quando vai as inscrições para o nosso concurso de professor, que de cabeça eu não lembro. Até quando, Carol? Ela vai ver aqui, vamos consultar a Carol. Então, a gente continua sempre abertos a concurso de professores, concurso de promoção para os nossos especialistas. E o professor temporário, ele é contratado por quê? Porque ele não tem o caráter de regente de sala. Ele tem como competência a bidocente, auxiliar o professor em sala de aula para que ele não fique sobrecarregado, evitando afastamentos e fazendo com que esses alunos possam, a nível de proficiência, acompanhar o conteúdo proposto. Porque a gente sempre potencializou depois da pandemia, numa sala de aula, por exemplo, com 30 alunos. Você tem de 3 a 4 grupos a nível de proficiência. E você não pode deixar ninguém para trás. E o professor, ele, com toda a sua capacidade, a sua didática, fica muito difícil auxiliar a que todos acompanhem o conteúdo. Então, a gente vem com esse professor, esse bidocente, auxiliando o professor em sala de aula. Acho que a Carol já socorreu a secretária. Vai até 29 de fevereiro, as inscrições para o concurso de ingresso de professores. Olha aí, que bacana. Deixa eu mandar um abraço aqui, então, vamos lá. André em Fortaleza, Vânia em Maceió, o Davi no Rio de Janeiro, o Márcio em Campos do Jordão, o Ataídes em Londrina, no Paraná, um abraço pessoal do Paraná, e também o Maciel em Manaus. O pessoal que está acompanhando o programa mandou, eu não li, o apresentador é mal educado, né? Aí faz isso, puxa minhas orelhas aqui, peço desculpas, mas não deu para colocar as participações de todo mundo, mas estou dando um alô aqui, aqueles que eu não falei, peço desculpas, mas eu tenho que encerrar o programa agora com a fala também do Dr. Chau, que nos honrou muito com a presença. Brilhante aí a ideia da secretária Cristina Barleta. Obrigado, secretária, por ter nos honrado com a sua vinda e com a vinda do professor, mestre, Dr. Chau aqui. Eu deixei aqui uma incumbência para o senhor me dizer o seguinte, qual é os próximos passos que o senhor entende que são importantes? Bom, os próximos passos para esse ano, que é o 10º ano, é preparar os próximos 10 anos. Mas eu só queria falar uma coisa que pouca gente lembra. O município de Santos criou o Comitê Gestor do Santos Jovem Doutor no Dia Mundial da Saúde, em 2015. 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde, no dia 7 de abril de 2015. Vejo que a Covid não tirou a sua lembrança, porque a minha foi embora, viu? Eu lembro que meu tive, também, meu HD ficou prejudicado. Covid, eu lembro que tive Covid, mas o resto não lembro mais nada. Foi criado no Dia Mundial da Saúde, então parabéns para Santos. Esse é o primeiro ponto que eu só queria dizer. O segundo ponto, a minha expectativa para este ano é que a estação de telesaúde que está na UME Cidade Santos seja a base para mostrar sistematicamente como uma estação pode melhorar a qualidade de vida e bem-estar de toda a escola. E eu acho que Santos tem que liderar esse processo em relação à Lei 14.061 e mostrar que nós estamos desenvolvendo o bem-estar para que, mais adiante, tenhamos uma política pública, talvez governamental, federal, estadual, tudo,
que tenha uma estação de telesaúde em cada escola para promover a qualidade e desenvolver o espaço de ciência. E eu gostei do termo que a secretária Cristina usou, estação de teleciência. Também bom, estação de telesaúde e teleciência. Então, essa é uma expectativa que eu vejo, porque isso nos permite construir uma rede de saúde muito maior do que apenas na unidade base de saúde, mas nós entramos dentro da escola e nós temos essa junção. O segundo ponto é instituir formalmente a educação do respeito. Né? Às vezes me perguntam, não, nós temos que ensinar sobre isso. Não, eu preciso ensinar respeito. O respeito da intergeracionalidade, o respeito das pessoas diferentes, o respeito ao autismo, o respeito a pessoas com deficiência, ensinar o respeito. Eu acho que esse talvez seja o norte, quando você diz, eu tenho um conhecimento, mas eu sei respeitar. Esse talvez seja um dos núcleos que eu acho importante na valorização cidadã. E a terceira é um pouco mais audacioso, né? Mas aí vai depender do município. Desenvolver o comprometimento social em todas as esferas, e eu acho que uma iniciativa governamental é importante, mas a sociedade tem que abraçar. Eu acho que tem que contribuir. Exato. Nem sempre só de dinheiro que se contribui. Sim. Às vezes é doação do tempo. Eu tenho 2 horas para te ajudar. Eu colaboro com você. Né? Olha, quando nós começamos o Jovem Doutor na cidade de Tatuí, nós tínhamos padarias que contribuíam, dizendo, olha, é para o Jovem Doutor? Tá bom, então eu vou contribuir com 50 pãezinhos para o café da manhã. Mas isso é uma contribuição, é o sentimento que nasce. Então, talvez o grande terceiro desafio é fazer o envolvimento social completo, seja poder público, seja poder privado, para olhar como se desenvolve a cidade, né? Na questão da intergeracionalidade, deixe-me comentar algumas coisas que eu acho bonito em Santos. Algumas atividades são gratuitas. Exemplo, Tai Chi, aula de surf, aula de pintura, aula de pintura, meditação. Aí vocês vão dizer, mas o que isso tem a ver? Isso tudo reduz demência. Exato. Sabiam que isso... Exato. Então, a intergeracionalidade significa, vamos reconhecer o que a cidade faz também de coisa bonita. Deixa eu aproveitar, o próprio Alzheimer, com essa ocupação do seu tempo, da sua mente, do seu cérebro, tende a ser minimizado, né? Porque dizem que uma das portas exatamente é a sociosidade, né? Então a gente está vendo que a população, para me aposentar não faço mais nada, não, pelo contrário, se ocupe. Posso fazer uma brincadeira com vocês? Deve. Eu falei, olha, se eu fosse um geriatra aqui em Santos, eu ia recomendar, prescrever, para quem tem 60 a mais, 2 surfs por semana. 2? 2 sessões. Aí o pessoal diz, Machado, você mudou? Eu falei, não. 5 em 1. Aí, como 5 em 1? Então, para você praticar surf, você tem que ter equilíbrio e tonicidade. Exato. Isso me reduz queda. Quando você tem surf, você tem que ter equilíbrio. Equilíbrio, tonicidade, então reduz queda, que é uma das maiores causas de internação. A outra, você pratica no dia, você toma sol, e eu evito osteoporose. Exato. Você está na água, você faz uma hidroginástica, que é uma atividade física de baixo impacto. E quando você faz surf, você faz em grupo. Então, você provoca convivência social, reduz isolamento, reduz depressão. Eu nem preciso mais prescrever tanto antidepressivo, e nem preciso prescrever tanto ansiolítico. 5 em 1. Exato. Agora, alguém fala das coisas bonitas que existem? Posso acrescentar para 6 em 1? Por favor. Usufruir da natureza que é dada de graça. Perfeito. Então, parabéns. Então, essa valorização também tem que ser ensinado já para os jovens, para dizer, olha, fale isso também para os seus avós, tudo, porque o município de Santos tem muitas atividades bonitas. Exato. Eu valorizo muito, e eu acho que, inclusive, é uma das formas de redução da demência. Correto. Né? Correto. Então, a cidade... Eu vou dar... É uma cidade
que educa e que faz saúde. Dr. Então, Shaw não reside em Santos, reside em São Paulo. eu resido em São Paulo, mas as minhas 2 filhas já residem em Santos. Ah, moram em Santos. Moram em Santos. Já tem 2 filhas que residem na Tenho 2 cidade. filhas e os 2 netos também. Olha. E olha só, hein? Os meus 2 netos já praticam surf juntamente com a Já avó. ouviram o 5 em 1 do avô, né? O 5 em 1 do avô. Com a avó? Com a avó. Olha. Você vê. Viu só? Mas isso, O Dr. Shaw também pega uma onda, curte uma onda ou ainda não? infelizmente, não. Vamos aprender também. Aqui, né? Vamos nos incluir a isso. Mas você vê que hoje eu só quis dizer Ah. que aqui eu quis mostrar como a ciência também pode reforçar algo que as pessoas talvez tenham até um certo preconceito. Surf é de pessoas... Acho não. que... E aqui eu só quis mostrar, nós podemos ter diferentes olhares. Ah. Esse é o pensamento que nós temos que ensinar para os jovens, para ter os diferentes olhares, para criar respeito, e aí sim nós temos uma sociedade cada vez A melhor. secretária falou no comecinho uma frase que pode ser um clichê, para mim não é bem por aí mesmo. Mas se nós pegarmos esse copo aqui, secretária, e colocamos água pela metade, uns vão dizer, ele está meio vazio, mas eu posso dizer que ele está meio cheio. Eu prefiro optar pelo meio cheio. Olha, também. Brilhante programa hoje, doutor Shaw. Foi uma honra conhecê-lo. Muito obrigado pela vinda. Portas abertas. Se convide com a secretária, pode vir. Encantador. Peço desculpas não colocar todas as participações, mas senão doutor Shaw e a secretária Cristina Barreto não falariam. Ótima quinta-feira. Aprendi. Fiquei com vontade de voltar à escola. E vou deixar aqui uma solicitação à secretária, eu fico sempre pedindo as coisas, né? Mas vamos lá. Ela já faz, de certo modo, mas não depende da secretária, depende de você, depende de mim, né? Vamos nós, né, pais, irmos mais à escola. Com certeza. Unirmos mais a diretora, as professoras, sentir mais o ambiente e o clima. O doutor Shaw falou, é integração, faz falta isso. Aí vamos ver, sabe o quê? Um mundo melhor. Vamos começar, uma rua melhor, um bairro melhor, uma cidade melhor e um país melhor. Partindo desse princípio, e o doutor Shaw lembrou, nem sempre o dinheiro é mais importante. Tá? Ele falou aqui de pãezinhos, Virgínia, tenho certeza de falar com o seu Fernando lá, que é um panificador, da panificadora. Falou, Fernando, vamos ajudar o tal projeto? Ele vai levantar as mãos e falar, vamos ajudar. Panificadora Flor aqui em Santos, no Macuco, vai ajudar. Uma ótima quinta-feira, obrigado pela presença, fiquei muito feliz, aprendi. E diria que todos nós temos a obrigação de aprender todos os dias. E todo elogio que a Cristina Barreto, a secretária, fez ao senhor, eu vi que foi pouco. Ela elogiou pra caramba, mas acho que foi pouco mesmo, viu? Parabéns pela sua maneira de atuar, de nos trazer, de colocar, né? Tem muito político que não aprendeu a fazer isso ainda não, viu? Que é justamente com sapiência englobar o nosso dia a dia, a nossa conversa e trazer como inteligência. Obrigado mesmo. Obrigado, Eduardo. Foi uma grande honra estar nesse teu programa. Parabéns pela iniciativa e uma honra estar com a secretária Cristina. A secretária já sabe que a gente tem um apreço, uma admiração, um respeito. Isso já é, inclusive, muito tempo. E esse respeito, ele permanece e só cresce. Quando a secretária preste atenção com quem a gente está lidando, né? Tem gente que, às vezes, nariz para cima, né? Aí vai bater no avião. Não, a secretária falou, Eduardo, posso sugerir uma pauta? Posso sugerir um convidado? Nós, pois não, secretária. Foi o convite para trazer o doutor Shaw aqui. Foi uma honra. Secretária, obrigado. Continue assim. Eu que agradeço Esse é o por estar caminho do seu aqui. sucesso e do sucesso da educação na nossa cidade. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Tá? Feliz semana. Amanhã já é sexta-feira, né? Final de semana vem chegando. Carol, obrigado. Obrigado, inclusive, por sempre estar conosco aqui também. Virgínia, amanhã tem mais. Sexta-feira para encerrar a semana. Final de semana, a rádio não para. Todos os dias com muita informação. O doutor Shaw secretária promete que vão voltar. Num próximo programa vão voltar. Só chamar. Só chamar. Por falta de chamamento não será. Ótima quinta-feira, a gente volta amanhã. Tchau. Tchau, tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.